Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma aula e a aula de hoje é a aula de português. Papel e caderno na mão e vamos começar. A aula de hoje é sobre textos narrativos. Vamos fazer aqui uma revisãozinha sobre o que são textos narrativos e conhecer um texto em específico que vocês já têm contato com ele desde que são pequenos. Vamos lá. Texto narrativo. Mas o que é um texto narrativo? Vamos ver? O texto narrativo é todo texto que narra, ou seja, conta uma história. Narrar é o mesmo que contar, certo? Então vamos seguindo. Alguns tipos de texto narrativo que você já conhece são a fábula, os contos de fadas, entre outros milhares que existem por aí. Ok, mas ainda assim não sei quais são as características do texto narrativo. Como vou reconhecê-los? Vamos ver. Características dos textos narrativos. Primeiramente, nós temos o narrador. O narrador é aquela pessoa ou ser que conta a história. O narrador ele pode ser basicamente de três tipos. O narrador personagem, que participa da história. Um narrador externo, que ele ouviu aquela história e está contando. E o narrador onisciente. Esse é um narrador que sabe de tudo o que acontece na história, inclusive o pensamento dos personagens. Falando em personagens, a gente vai agora entrar um pouquinho nesse assunto. Os personagens são aqueles que fazem a história. Eles participam, criam as ações. Temos personagens bons, maus, personagens que são principais, personagens que são secundários. Os personagens principais são aqueles que estão no foco da história, e os secundários estão ali para poder preencher o espaço. Tudo certo? Vamos seguindo. Tempo. O tempo na história é crucial. Não existe nenhuma narrativa que não tenha um tempo. Seja a história se passando pela manhã, pela noite, se passando durante o inverno, o verão, como é o caso da cigarra e da formiga, que é uma fábula. O tempo ele está a todo momento na história. Outro elemento também muito importante é a questão do espaço, onde a história está acontecendo. Qual é o local, qual é o ambiente, certo? Em que aquele enredo, aquela história está acontecendo. O enredo é justamente a história em si. É todo aquele emaranhado de fatos, de narrativas que vão se juntando para criar a nossa historinha. E aí nós temos agora o clímax. O clímax, ele é o ponto crucial da história. É quando aquele enrolar de várias e várias historinhas, ou vários e vários acontecimentos, vão chegando num ponto em que não dá mais para prolongar, não dá mais para enrolar, certo? A gente pode fazer aí uma reflexão como se fosse um novelo de lã. Imagine que a gente está enrolando esse novelo, enrolando, 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 até que chega um ponto que não tem mais linha para enrolar esse novelo. Aí chega ao clímax. Esse clímax é o momento em que a trama, o conflito da história, ele chega no seu ponto mais alto. Terminado esse momento do clímax, nós temos logo após o desfecho. O desfecho é a conclusão da história. É aquele felizes para sempre. É aquele momento em que o personagem aprendeu uma lição, como é o caso das fábulas. Certo? Então, essas são as características dos textos narrativos. Narrador, quem conta a história. Personagens, aqueles que participam da história, fazem a ação dela. O tempo, que é o momento em que acontece a história. O espaço, que é o local onde a história acontece. O enredo, que é a história em si. O clímax, que é o momento crucial da história, é o ponto principal dela. E o desfecho, que é justamente o final, a conclusão. A estrutura do texto. Todos os textos narrativos, ou a grande maioria deles, eles são estabelecidos em três pontos. São eles a introdução,
o desenvolvimento e a conclusão. Eu coloquei aqui do lado a imagem de um garoto para a gente poder fazer uma reflexão de como seria as historinhas se elas fossem uma pessoa. Vamos ver aqui. Vamos lá. A introdução ou a apresentação, certo? É como se fosse a cabeça do nosso bonequinho aqui, tá certo? Ele vai ser o topo, o início de tudo. O desenvolvimento já vai ser equivalente ao tronco desse personagem, desse boneco, tá certo? E o desfecho, bom, como ele é a conclusão, é claro que ele vai ser os pés desse bonequinho aqui, está certo? Então, a estrutura do texto narrativo vai ser dividido em apresentação ou introdução, que é a mesma coisa, desenvolvimento, que é esse espaço daqui, certo? É aquele meio da história, é onde vai ficar o clímax, é onde a história vai se desenvolver mais, certo? E nós temos a conclusão, que é o desfecho. Vamos seguindo. Agora nós vamos passar para um tipo de texto narrativo, tá certo? Que é muito conhecido de vocês, que são os contos de fadas. Vamos lá? Eu conheço os contos de fada. Minha placa-mãe me conta várias histórias antes de dormir. Mas qual a diferença dela para outros gêneros narrativos? Xiii, eu nem me lembro o que é um gênero textual, quanto mais a diferença dos contos para as fábulas. Professor, o que é mesmo um gênero textual? Quais são as características dos contos? Vamos ver isso. Gênero textual. Os gêneros textuais que é, desculpe, os gêneros textuais são textos que exercem uma função social, ou seja, eles surgem para responder a uma necessidade do ser humano. Os gêneros textuais, os gêneros, eles são praticamente infinitos, pois a cada dia sempre surge um novo. Como exemplo, da carta, e-mail, entre outros tantos gêneros que surgem aí, tá certo? Detalhe importante. Quando a gente fala de tipos de texto, certo? Nós vamos ter apenas 5. Nesse caso aqui, hoje, nós estamos estudando sobre o texto do tipo narrativo. É um grande grupo com vários gêneros dentro dele, tá certo? E os gêneros, eles surgem a partir unicamente da necessidade que se tem para uma prática, como é o caso da fábula, que ensina uma lição moral, o conto, que serve apenas para entreter, tá certo? Então, o gênero textual ele surge para a necessidade do ser humano. Tá certo? Está relacionado a isso, a esse fator social. Beleza? Tudo certinho? Então, vamos seguindo. Características dos contos. Histórias são histórias com enredo simples, contendo apenas um conflito ou clímax. Possui todas as características dos textos narrativos, como narrador, personagem, etc. Tá certo? Ok. Bom, agora vamos para a parte de contação de história. Senta na cadeira direitinho e vamos agora ouvir um pouquinho de uma história, um conto de fadas que vocês provavelmente já devem ter ouvido. O conto de hoje é o conto da Pequena Sereia. Vamos escutar? Era uma vez um rei muito bondoso e sábio, chamado Netuno. Ele era o rei dos 7 mares e possuía 3 belas filhas, que possuíam o canto mais belo dos mares. A filha mais nova se chamava Ariel, e além das mais belas, ela era a que tinha a voz mais encantadora e bonita dos 7 mares. Ariel era muito curiosa e encantadora com a superfície. Um belo dia, explorando a superfície, Ariel viu um belo príncipe em um navio e se apaixonou. Ariel contou ao pai que queria viver entre os humanos, mas o rei disse que era impossível uma sereia viver entre os humanos. Ariel voltou mais uma vez à superfície e viu o navio do príncipe afundando, em meio a uma tempestade.
Ela então conseguiu resgatar o Belo Príncipe e fugiu antes que ela pudesse vê-la. Ele pudesse vê-la. A única recordação que o príncipe tinha de quem o resgatou era a bela voz de Ariel. Muito apaixonada, inconformada com aquilo, Ariel recorreu a uma bruxa do mar para se transformar em humana. A bruxa concordou, mas para isso ela teria que dar em troca sua bela voz. A bruxa colocou a voz de Ariel dentro de um colar e a transformou em humana. Chegando à superfície, Ariel tentou encontrar o príncipe, que estava procurando sua salvadora, mas ele não a reconheceu, pois a sua voz havia mudado. No mesmo dia, uma jovem e linda mulher, usando o colar com a sua voz, se apresentou ao príncipe como a pessoa que o salvou. O príncipe então resolveu se casar com a bela mulher, mas Ariel e seus amigos conseguiram quebrar o colar da mulher, que se transformou na bruxa do mar, e passou todo esse tempo disfarçada para poder se casar com o príncipe. Depois disso, Ariel recuperou sua voz. O príncipe então finalmente reconheceu Ariel como sua salvadora e os dois, enfim, puderam se casar e assim viver felizes para sempre. Bom, essa foi a história de hoje. Eu gostaria que vocês depois procurassem outras historinhas para conhecer. Quem já conhece historinhas, conte para alguém que ainda não conhece, certo? E passe adiante. Vamos agora passar para o momento de revisão do assunto que a gente viu nessa aula de hoje, tá certo? Exercícios de revisão. Eu separei aqui 4 exercíciozinhos para que vocês aí em casa, no caderno, possam responder, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Com suas palavras, escreva o que entendeu sobre o que são textos narrativos. Pule aí 6 linhas para essa explicação, ok? Segundo, quais são as características dos textos narrativos? Explique cada uma delas. Ou seja, cada uma das características que você já estudou hoje, eu quero que você explique com as suas palavras, beleza? Terceiro, existe diferença entre narrador e personagem? Será que existe diferença? Eu vou querer que você explique aí também, tá certo? Qual é a diferença entre um narrador e um personagem? Beleza? E quarto, você conhece algum conto de fadas? Será que a gente conhece algum conto de fadas? Além desse conto aqui da Pequena Sereia, você conhece mais algum outro? Se sim, conte com suas palavras essa história, beleza? Aí tem umas 20 linhas para você poder escrever, tá certo? Escreva a história o máximo que você puder, com o máximo de detalhes possível. Não se esqueça de depois colocar o seu nomezinho lá embaixo. Você é o autor dessa outra versão da história, tá certo? Lembrando, eu não quero que você copie a história. Eu quero que você conte ela com as suas palavras. Bom, por hoje é só. Um abraço e até a próxima aula.